Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e nesse vídeo vamos aprofundar no padrão de projetos Strategy, onde discutiremos um exemplo de uso e analisaremos soluções alternativas sem a utilização do padrão. Se você não viu o vídeo anterior, tem um link nos cards aqui em cima. A gente já entendeu que o Strategy permite trocar dinamicamente a implementação de um algoritmo, um comportamento, por outro. Então vamos para um exemplo prático, a leitura de arquivos de retorno de boletos bancários. Algo que todo brasileiro conhece. Quando clientes pagam boletos, o banco responsável por processar os pagamentos gera periodicamente um arquivo que a empresa recebedora precisa obter para saber quais clientes realizaram pagamentos de quais boletos. Em uma loja virtual, para enviar o produto ao cliente, ela precisa confirmar se o boleto foi pago. Isto é feito por meio deste arquivo de retorno que é fornecido pelo banco e precisa ser processado pelo sistema da loja. Este nada mais é do que um arquivo de texto, onde cada linha contém dados referentes ao pagamento de um boleto. Cada dado é armazenado utilizando-se uma quantidade fixa de caracteres. Por exemplo, os 10 primeiros caracteres podem representar a identificação do boleto, os próximos 3 caracteres podem representar o código do banco e assim por diante. É como se o arquivo fosse uma tabela, onde temos linhas e colunas. Se você entende de serviços web e sistemas distribuídos, verá que essa solução de integração de sistemas por meio do compartilhamento de arquivos de texto é algo totalmente obsoleto e difícil de imaginar que ainda é utilizado atualmente. Apesar de esta ser uma forma obsoleta de integração entre o sistema bancário e sistema de empresas que utilizam boletos, é assim que funciona até hoje e não vai mudar tão cedo, nem mesmo com soluções novas como o sistema de pagamento Pix. Não vou entrar nessa discussão, nem abordar os detalhes por trás do processamento de boletos, pois não é o foco. Mas este é um excelente exemplo para a aplicação do padrão Strategy e de alguns outros. Inclusive, tem um projeto em PHP que usa alguns padrões para implementar o processamento de boletos de diferentes bancos. O Strategy pode ser aplicado para este problema, pois apesar de existirem padrões para arquivos de retorno de boletos, existem 2 tipos de padrões e cada um com diferentes versões. Para piorar, podem existir ligeiras diferenças nos arquivos gerados por bancos distintos. Aqui vou utilizar um modelo fictício, extremamente simplificado de arquivos de retorno, apenas para efeitos didáticos. Considere que o Banco do Brasil gera arquivos com este formato, onde temos 8 campos separados por ponto e vírgula. Já no caso do Bradesco, vamos assumir que ele gera arquivos neste outro formato, onde os 2 primeiros campos são os mesmos e o restante é como apresentado aqui. Ele tem campos a mais, como o número da conta bancária do cliente que pagou o boleto, mas possui campos apenas com um formato diferente. O campo que antes era data de pagamento, no Bradesco também inclui a hora em que o pagamento foi realizado. Os asteriscos marcam os campos que são diferentes ou novos. Devido a estas diferenças, precisamos implementar algoritmos para ler arquivos de retorno nos diferentes formatos utilizados pelos bancos. O algoritmo consiste em ler cada linha de um arquivo de retorno, extrair os valores dos campos e realizar as devidas conversões de tipos se estiver utilizando linguagens estaticamente tipadas como Java. Depois de processados os dados no arquivo, devemos decidir o que fazer com eles. Normalmente eles serão armazenados em um banco de dados para fazer o registro dos pagamentos realizados pelos clientes. Você também poderia enviar e-mails aos clientes informando que o pagamento foi processado. O que você vai fazer com os dados depois de processados não importa, pode ser qualquer coisa. Um algoritmo vai apenas ler e processar os dados do arquivo e disponibilizá-los em alguma estrutura de dados como uma lista. Como temos formatos de arquivos diferentes, teremos algoritmos diferentes. Com isto, já começamos a associar o problema com a definição do Strategy que falamos no vídeo anterior. Mas falta um detalhe, a necessidade de estes algoritmos serem intercambiáveis, ou seja, que possamos trocar uma implementação por outra, até mesmo em tempo de execução. Se não existe essa necessidade, então usar o Strategy pode apenas complicar a implementação. Mas considere que você precisa desenvolver a leitura de arquivos de retorno para um sistema de uma loja virtual que é utilizado por várias empresas. Cada empresa, obviamente, pode trabalhar com diferentes bancos, como o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Nubank e qualquer outro.
Então, o sistema deve permitir configurar qual instituição bancária a empresa usa e assim utilizar a implementação adequada para tal banco. Mesmo depois de configurar a instituição bancária, a empresa pode resolver trocar de banco. O sistema então deve trocar a implementação do algoritmo de leitura de arquivos de retorno dinamicamente, depois que a configuração for alterada. Isto tudo deve ser feito sem precisar mexer no código. Existem vários outros detalhes no problema como um todo, mas não se preocupe que iremos ver em próximos vídeos. Não é à toa que o projeto em PHP que mencionei utiliza 3 padrões de projetos. Lembrem que todo padrão terá um diagrama de classes associado. O diagrama do Strategy é este aqui, que discutimos no vídeo anterior. Vou deixá-lo apenas para facilitar a comparação. Então, como podemos usar aquele diagrama conceitual para modelar o problema do boleto? Um diagrama possível é este aqui. Vamos associando os elementos dele com o diagrama anterior. Interfaces são os comportamentos. Neste caso, temos apenas uma, pois o único comportamento que precisamos implementar é a leitura de retorno de arquivos de boleto. Daí o nome da interface. As classes Leitura Retorno Banco Brasil e Leitura Retorno Bradesco são 2 exemplos de classes que implementam tais interfaces. São elas que implementam os algoritmos de leitura de arquivo para os respectivos bancos. Se precisarmos implementar um formato de arquivo para um banco específico, basta adicionar uma nova classe aqui. O comportamento em si é implementado pelo método LerArquivo, que é definido na interface. O método vai receber o caminho do arquivo a ser lido e deve retornar uma lista de boletos. Boleto é um objeto que conterá os dados de uma linha processada do arquivo. A classe boleto não tem um correspondente no diagrama conceitual do Strategy. Ela é apenas uma classe de negócio referente ao problema que estamos resolvendo. Por fim, processar boleto é a nossa classe estrategista, que usa as estratégias, ou seja, os objetos leitura-retorno. Como o Strategy usa composição entre o estrategista e as interfaces de comportamentos, dentro de processar boletos, devemos ter um atributo do tipo leitura-retorno, que é nosso único comportamento. Não confunda um comportamento com as implementações dele. Aqui neste exemplo, temos um comportamento, leitura-retorno, e 2 implementações, para o Banco do Brasil e Bradesco. Entender o diagrama é tudo o que precisa para colocar a mão na massa e começar a programar sua solução. Então agora é com você. Depois de implementar a sua versão, você pode comparar o seu código com o projeto cujo link vou deixar na descrição. Mas tente fazer primeiro. Apenas ler o código pronto não vai te ajudar em muita coisa. Você pode até pausar o vídeo para iniciar o seu projeto. Mas agora vamos continuar. Você pode ter olhado aquele diagrama anterior e pensado que é muito complicado e você consegue modelar uma solução muito mais simples usando herança. Este diagrama aqui seria a solução mais rotineira utilizada por quem não conhece padrões. Por isso chamei a classe superior de não estrategista. Cada subclasse fica responsável por fornecer uma implementação do comportamento desejado e seu POO básico, certo? Mas quais são os problemas que podemos ter aqui? Esta modelagem não permite alterar um comportamento em tempo de execução. Neste exemplo, a superclasse será abstrata, pois os comportamentos não são implementados nela, mas nas classes filhas. Lembre que a herança é algo estático. Quando instanciamos um objeto de uma classe filha e precisamos trocar por um de uma outra filha que tem uma implementação diferente, estaremos criando um novo objeto inteiro. Isso significa que o objeto anterior será substituído ou ignorado. E se ele estava armazenando dados, estes serão perdidos. É como ser obrigado a comprar um carro novo sempre que tivermos que trocar uma peça. Usando o padrão, estes relacionamentos aqui serão uma composição. Assim podemos instanciar a estrategista no diagrama do padrão e posteriormente instanciar alguma das classes inferiores que implementam os comportamentos. Mas no padrão elas não são classes filhas. O objeto estrategista pode armazenar qualquer dado. Se precisarmos trocar a implementação de um comportamento, trocamos apenas o objeto que implementa tal comportamento. É como trocar uma peça de um carro. Esta modelagem também não permite compartilhar implementações de um mesmo comportamento entre diferentes classes filhas. O código de uma classe filha só pode ser reutilizado por uma classe neta ou de um nível mais abaixo. Isto normalmente leva à duplicação de código, que deve ser evitado ao máximo. No caso do boleto, você deve ter percebido que existirá duplicação de código, pois tem muitos campos iguais entre os diferentes modelos de arquivo. Com composição, é possível reaproveitar código mais facilmente, mas não estou preocupado com isto agora, pois avançaremos na implementação do problema do boleto em outros vídeos. Podemos, por exemplo,
exemplo, criar um comportamento que reutilize código de qualquer outro comportamento, independentemente de qual nível da hierarquia ele esteja. Como esta modelagem convencional não permite combinar comportamentos, não conseguimos criar comportamentos complexos a partir da junção de vários outros. Sabe quando você chama uma função, passa o resultado dela por parâmetro para uma segunda função e o resultado desta para uma terceira e assim por diante? O que estamos fazendo com isso é composição de funções. Estamos unindo várias funções para obter um comportamento complexo. É a ideia de composição. Estes são 3 exemplos de problemas que podemos ter com esta implementação convencional. Digo podemos, pois realmente depende de cada caso. Se você não precisa alterar comportamentos em tempo de execução, não tem que reutilizar código entre diferentes implementações de comportamentos e não precisa criar comportamentos compostos, então nada disso será um problema e esta modelagem convencional pode ser perfeitamente adequada para os requisitos do seu sistema. Por isso, é sempre preciso avaliar bem a aplicação ou não de um padrão. Para finalizarmos, vamos ver como não implementar uma solução para o problema de retorno de boletos e similares. Não crie nunca, jamais, uma classe só e coloque todo o código de todas as implementações dos comportamentos nesta única classe. Esta não seria uma solução simples, mas simplista, cujo risco de trazer problemas de manutenção é enorme. Você teria todo o seu código em uma única classe, onde verifica de qualquer maneira que seja que tipo de arquivo está sendo processado, utilizando uma cadeia de ifs para isso. Neste exemplo, estou considerando que a instituição bancária é definida no nome do arquivo, e assim usando ifs, consigo saber qual algoritmo usar. Com esta solução desleixada, estamos violando os 4 princípios SOLID que o Strategy atende. Ele viola o SRP, pois esta única classe terá várias responsabilidades. Se tivermos 4 formatos de arquivos diferentes, a classe é responsável pelo processamento de cada um deles. Viola o OCP, pois sempre que um novo formato tiver que ser implementado, temos que alterar o código dessa classe e mexer nesse bloco de ifs, nem que seja para adicionar um novo if. Lembrem que alterar código existente pode trazer bugs. Ele não viola o LSP, pois a ideia deste princípio é possibilitar a troca de um objeto por outro de qualquer subtipo, e o código continuar funcionando. Se agora temos uma classe só, o LSP nem mesmo se aplica, o que indica que regredimos na modelagem, pois temos menos classes. Ele viola o ISP, que diz que é preferível ter várias classes pequenas no lugar de poucas classes grandes. Em questões de engenharia de software, está tudo errado. Esta solução pode funcionar sem problemas, até que você precise fazer alterações. É uma solução amadora e vai contra os princípios que buscam reduzir bugs e facilitar a evolução do software. O pior de tudo é quando temos que incluir este mesmo bloco de ifs para verificar a instituição bancária em diferentes locais do código. Mesmo que você tenha usado a má prática de ter uma classe gigante, dificilmente você escapa de criar vários métodos, que é uma boa prática difundida no livro Clean Code. Lembre que o princípio da responsabilidade única deve ser aplicado não somente a classes, mas também a métodos. Nesta classe gigante, sempre que o suporte a um novo banco precisar ser incluído, você terá que incluir um novo if neste método apresentado aqui e possivelmente em outros métodos da classe. O problema é que uma hora você irá esquecer que precisa fazer isso e onde deve fazer. E é aí que os bugs começam. Então isso significa que não devemos usar ifs? Longe disso. Ifs são estruturas essenciais em programação. O que não devemos é utilizá-los no lugar de aplicar conceitos de orientação a objetos como polimorfismo e composição. Existirão situações em que teremos ifs como este aqui, mas utilizados de forma segura e controlada em um local específico, e não espalhados pelo código. Mas isso é assunto para outro padrão. A solução anterior com herança é viável, mas dependendo dos requisitos, você sabe que pode recorrer ao Strategy e ter todos os benefícios que ele fornece. Então por esse vídeo é isso, você vai conseguir fixar padrões de projetos se praticar. Você já tem um problema real e uma modelagem que pode utilizar. Agora é programar. Espero que tenham gostado. Neste caso, não esqueçam de deixar um like para ajudar a levar este conteúdo a mais pessoas e contribuir com o canal. Aproveita para se inscrever e ficar por dentro das novidades. Até o próximo vídeo.